Oi, gente, tudo bom? Olha, nós vamos fazer a correção dos exercícios das semanas 1 e 2. Começando aí a atividade 1 das semanas 1 e 2, ela diz o seguinte: um muro de 2,5 metros de altura produz uma sombra de 75 centímetros de comprimento. Ao mesmo tempo, um prédio produz uma sombra de 20 metros. Calcule a altura do prédio. Então, nós temos aqui um muro de altura 2,5 metros e sombra de 75 centímetros. Para passar de centímetros para metros, como todas as medidas estão em metros, nós temos que trabalhar no mesmo padrão de unidades, ou tudo em metros ou tudo em centímetros. Como só tenho 75 em centímetros, eu passei ele para metros. Volta duas casas, olha. Volta duas casas aí para a esquerda. Então fica o muro cuja altura, olha, a altura é 2,5 metros, o comprimento 0,75 metros. Calcule a altura do prédio, cuja sombra projetada no mesmo instante é de 20 metros. Então, nós temos que ver que a altura é uma medida vertical, a sombra projetada no solo horizontal. Aqui já tem um ângulo de 90 graus. A altura do prédio, sombra horizontal, ângulo de 90 graus. Como os raios solares incidem no muro e no prédio ao mesmo tempo, então nós temos aqui dois triângulos semelhantes. Então, nós podemos fazer o teorema de Tales. E é bem simples fazer isso. Olha, a altura do primeiro triângulo 2,5 está para sua sombra, que é 0,75, assim como a altura H do prédio está para sua sombra, que é 20. Então, a gente monta uma proporção e agora multiplica em cruz. Multiplica primeiro o lado que tem a variável, 0,75H dá 0,75H. 2,5 vezes 20 vai dar 50. Isola o H, 50 dividido por 0,75, o número que está multiplicando, ele passa dividindo. Vai dar 66,6666, então a gente arredonda para 66,67 metros, porque a unidade padrão que está entrando nas outras grandezas é o metro. Questão número 2. Na questão número 2, um objeto de 80 centímetros de altura está posicionado a 3 metros de uma câmara escura de orifício de 30 centímetros de comprimento. Calcule a altura da imagem formada na parede oposta do orifício. Então, isso aqui seria a câmara. A câmara, as antigas câmeras eram desse jeito aí, que hoje em dia já nem é muito usado. Então, a setinha para cima indica o objeto, cuja altura é 80 centímetros, a gente volta duas casas, vira 0,8 metros. Está esse objeto, que é essa setinha, a 3 metros do orifício, que é isso aqui da câmara. A câmara tem 30 centímetros de comprimento, é a profundidade, é o comprimento da câmara. E a imagem oposta vai ser formada, como os raios se cruzam, essa imagem lá dentro da câmara é igualzinho no nosso olho. O nosso olho é como se fosse uma câmara escura de orifício. A gente vê uma árvore, por exemplo, que seria a setinha para cima, lá no fundinho, na retina do nosso olho, ela fica de cabeça para baixo. Então, a altura da imagem formada na câmara vai ser invertida. Mas, olha, nós temos aqui um triângulo para cima e um triângulozinho invertido. A gente faz a altura para a base, a altura para a base do mesmo jeito. Então, pegando esse primeiro triângulo aqui, a altura do primeiro triângulo, 0,8, está para 3, assim como a altura do segundo triângulo, H, está para 0,3. Multiplica em cruz, vai ficar 3 vezes H dá 3H. 0,8 vezes 0,3 dá 0,24. E o 3, como está multiplicando, a gente passa dividindo. Então, 0,24 dividido por 3 vai dar 0,08 metros, ou, voltando de metros para centímetros, se quisesse, de centímetro para metro a gente volta duas casas para a esquerda, e de metros para centímetros, duas casas para a direita. Então, é a mesma coisa de 8 centímetros. Na atividade 3, nós temos a seguinte questão. Uma fonte luminosa pontiforme, é uma fonte de dimensões muito pequenas,
ilumina um disco metálico de 10 centímetros de raio. Raio no disco, no círculo, é a distância do centro até a borda, até a superfície. Então, uma fonte ilumina um disco metálico de raio 10 centímetros. A fonte e o centro do disco estão alinhados. A distância entre essa fonte e o disco é de 30 centímetros. Ó, então, a lâmpada, por exemplo, até o disco é 30 centímetros. E a distância do disco até uma parede onde a sombra vai ser projetada é de 60 centímetros. Calcule o raio da sombra projetada na parede. Então, a fonte ilumina o disco projeta uma sombra lá na parede. Eu fiz nessa ordem, poderia ser em ordem contrária, e a gente vai ter que arrumar novamente aqui 2 triângulos. Então, eu tenho esse primeiro triângulo aqui, ó, da fonte, pegando o raio do disco, eu vou fazer o triângulo menor. Então, da fonte até o disco, eu tenho 30 centímetros. O raio do disco, 10 centímetros. Eu pego um raio de luz aqui. O triângulo maior é esse aqui, ó, todinho, ó. Eu vou pegar esse triângulo, vou pegar só daqui para baixo, senão eu não vou ter um triângulo. Então, eu vou pegar essa medida todinha, mais o raio da sombra, mais o raio de luz, que seria isso aqui, eu vou ter um triângulo maior. Porém, da fonte até o disco tem 30 centímetros e do disco até a parede tem 60. Então, 30 com 60, o meu triângulo maior, ele vai ter 90 centímetros. Então, novamente, eu faço aquela colocação. A altura está para a sombra, para a base, 30 está para 10, assim como seria o sinal de igual, a altura está para 10, a altura está para a base, 90 está para R. Então, vai ficar 30 vezes R, 30R, 10 vezes 90, 900. Se eu passar o 30 dividindo 900 por 30, o raio da sombra projetada seria de 30 centímetros. Atividade número 4. Na atividade número 4, também uma questãozinha de proporção de triângulos. Deixa eu voltar aqui na leitura na página anterior. A um aluno foi dada a tarefa de medir a altura do prédio da escola que ele frequentava. O aluno então pensou em utilizar seus conhecimentos de óptica geométrica e mediu em determinada hora da manhã o comprimento das sombras do prédio e dele próprio, projetadas na calçada, onde L maiúsculo e L minúsculo seria respectivamente a sombra do prédio e a sombra dele do aluno propriamente dito. Então, aqui nós fizemos o desenho do prédio. Facilmente chegou à conclusão de que a altura do prédio da escola era de 21,1 metros. Então, olha, aqui está o prédio, a altura, que é uma medida vertical, 21,1 metros. E a sombra L, que é a sombra maior do prédio, 10,4 metros. E a sombra dele, do menininho, desse aluno aí, 0,8 metros. Está pedindo para calcular a altura do aluno, ele não tinha como calcular a altura dele. Então, vocês vejam que nós temos novamente 2 triângulos. O triângulo menor, cuja altura é H, que eu quero achar, está para a sua sombra, que é 0,8, assim como a altura 22,1 está para a sua sombra, 10,4. Multiplique em cruz, 10,4 vezes H, 10,4H. 0,8 vezes 22,1 dá 17,68. O 10,4 está multiplicando, nós vamos passar ele dividindo. Então, vai ficar 17,68 dividido por 10,4 vai dar exatamente 1,7 metros. A altura do aluno, então, vale 1,7 metros, ou 1,70 m. Na atividade 5, um aparelho fotográfico rudimentar é constituído por uma câmara escura com um orifício em uma face e um anteparo de vidro fosco na face oposta. Um objeto luminoso de forma L se encontra a 2 metros do orifício e tem uma altura de 1 metro. Sua imagem projetada no anteparo é de 20 centímetros. Faça o que se pede.
Esboce a imagem vista pelo observador, O, indicado na figura. Então, aqui nós temos o objeto que tem 1 metro de altura, né? Ele se encontra a uma distância, o objeto é sempre indicado pela setinha na posição vertical para cima. Ele se encontra a 2 metros do orifício da câmera, que seria nesse ponto de cruzamento. A imagem na câmera fotográfica, no nosso olho também, ela fica invertida. Ela tem 20 centímetros, a gente volta 2 casas para passar para metros, fica 0,20 ou 0,2 metros. E aqui seria o comprimento da câmera, a profundidade da câmera. Então, na letra A, só fazendo esse esboço. Na letra B, pede para calcular essa largura, essa distância. Eu posso chamar de D, de L, eu posso chamar de X, posso usar qualquer variável que eu quiser aí. Então, ó, primeiro triângulo, esse triângulo aqui, ó, 1 está para 2, ou seja, a altura está para a base, assim como que é o igual, a altura 0,2 está para a base, porque o triângulo aqui está invertido, 0,2 está para D. Multiplicando em cruz, 1 vezes D vai dar D. 2 vezes 0,2 vai dar 0,4. 0,4 metros, porque as medidas estão em metros. É a mesma coisa de 40 centímetros. Então, se eu quiser passar de metros para centímetro, eu vou voltar 2 casas somente para a direita. Tá ok?